Vamos falar sobre as ações internacionais. Já estou aqui com Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research. Enzo, obrigada pela participação mais uma vez para a gente começar o mês aqui com muitas informações e recomendações também. Fala, Paulo, um prazer estar sempre aqui no seu programa. Falando um pouquinho do cenário Trump nesses primeiros dias, a gente viu basicamente uma movimentação dos investidores saindo um pouco de tecnologia para ações mais tradicionais, diga-se o ouro também, que bateu recordes históricos. O que a gente pode esperar dos efeitos do Trump Trade para os ativos internacionais? Bem, Paulo, a gente viu no começo do ano um certo otimismo se mantendo, com a expectativa de que o Trump estimularia a economia americana, você teria ali corte de impostos, desregulamentação como um todo, mas por outro lado você sempre teve aquele receio, aquele risco de você ter uma imposição de tarifas ou alguma coisa relacionada à imigração. Então, dois fatores, digamos assim, positivos da economia e dois fatores negativos. Me parece, nos últimos dias, que os investidores acabaram se dando conta para esses fatores negativos, Porque sai um dia uma notícia que ele fala que vai implementar uma tarifa, depois ele volta atrás, já anunciou recentemente que, de fato, as tarifas para o Canadá e para o México vão ser impostas lá no começo de abril. Então, parece que agora os investidores estão se dando conta de que as tarifas, de fato, não eram apenas uma tática de negociação. Isso deve impactar o sentimento, a economia americana ao longo de 2025. Então a gente viu, agora em fevereiro, os ativos de risco dando um pouco para trás nesse mês. Então os investidores acabam reduzindo um pouco sua exposição, e aí a exposição foi mais reduzida, principalmente nos papéis de tecnologia, que tinham subido muito, do que nos papéis de empresas tradicionais. Você falou aí do Trump Trade, se a gente for pegar desde a eleição do Trump, um dos principais índices, desde novembro, tinha sido o Russell 2000, que são aquelas 2.000 menores empresas da Bolsa Americana. Esse receio de que a economia agora não cresça tanto fez com que esse índice fosse o pior em fevereiro, porque essas empresas dependem muito mais da economia doméstica. As maiores empresas têm operação nos Estados Unidos, mas também têm operação na Europa, aqui na América do Sul, então elas são menos impactadas se você tiver um crescimento menor, diferentemente dessas empresas que, às vezes, é uma empresa do interior dos Estados Unidos que depende exclusivamente da economia local. Então esse receio relacionado às tarifas, acabou pesando um pouco no sentimento, principalmente agora em fevereiro. Por outro lado, a gente viu as ações de tecnologia lá da China também se darem bem. A exemplo de Alibaba, que disparou em fevereiro. O que motivou essa alta das ações de Alibaba? E, claro, se ela continua na carteira em março. Esse movimento, principalmente a gente pode pensar no movimento não só Alibaba, Eu acho que foi um movimento meio geral. Você pode pegar Estados Unidos contra o resto do mundo. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm performado muito melhor do que a Europa, do que a China, e nesse começo do ano a gente viu o contrário, As teses internacionais, quando você olha na perspectiva americana, têm sido melhores do que as teses dos Estados Unidos. E aí China era um case que tinha ficado muito para trás nos últimos anos, e a gente teve o evento do DeepSeek em final de janeiro, que trouxe à tona a discussão de que talvez a China não estivesse tão atrasada assim no desenvolvimento da inteligência artificial. Esse era o grande receio que os investidores tinham, A NVIDIA não podia vender chip, então como é que a China ia conseguir desenvolver os melhores sistemas? O DeepSeek mostrou que você pode fazer mais até com menos, E aí você tem a Alibaba, que é tida como a Amazon chinesa, ela tem também o segmento de computação em nuvem, do cloud computing, e a gente deve ter um aumento de demanda por serviços e produtos de IA. Ela até, no último resultado dela, falou que foi o sexto trimestre consecutivo de aumento acima de 100% desses produtos e serviços. Se as teses chinesas ficaram muito para trás nos últimos anos, agora os investidores voltaram com essa perspectiva de que dá para investir, principalmente com esse desenvolvimento da IA. Tanto que, como você falou, em fevereiro a ação chegou a subir 50% no mês, mais de 50%. A gente manteve as ações da Alibaba para março, só que a gente preferiu reduzir a exposição de 15% para 5%. Se o pessoal lembrar um pouco mais no final do ano passado, a gente teve um momento que as ações da Alibaba subiram muito, na perspectiva dos estímulos do governo chinês, só que acabou devolvendo todo o ganho no mês seguinte. Eu não acho que a história seja similar do ano passado, A história agora de Alibaba mudou bastante, mas para evitar um risco de uma realização de curtíssimo prazo, que eu acho que é plausível, a ação que sobe 50% no mês, dificilmente vai continuar subindo 50% no mês seguinte. Então, eu acho que é natural a gente ver uma realização no preço da Alibaba e eu preferi correr um pouco menos de risco. Ainda mantenho uma visão positiva para a tese, mas como tem esse caráter mais tático, a gente faz essas alterações mensais, eu achei melhor a gente reduzir para a carteira de março. Dada essa mudança na carteira, quais são as melhores ações para investir em março? Olha, Paulo, o mês de fevereiro ele foi bem desafiador lá no mercado americano. A gente teve ações que caíram muito,
Teve, por exemplo, na nossa carteira a gente teve United Health, que é uma empresa de saúde, que chegou a cair mais de 20%. Coinbase, né, está atrelada a criptomoedas, chegou a cair mais de 30%. E me parece que o movimento foi muito exagerado. Então, nesse sentido, eu preferi aumentar essas duas posições, de novo, né, trazendo esse caráter muito mais tático para a nossa carteira. Quando a gente olha indicadores técnicos, parece que está numa região que não tem muito mais para onde cair. Não quer dizer que não possam cair no mês de março, mas a relação risco-retorno me parece favorável para a gente aumentar a nossa exposição nesses ativos. E aí, por outro lado, resolvi reduzir, como eu falei, a Alibaba e também as ações da Dell, que também foram uma das principais ações da nossa carteira. Continuo com uma visão positiva para essas duas teses, mas dado que elas foram um dos poucos papéis que subiram em fevereiro, eu acho que a gente pode realocar, né, essas nossas posições para aproveitar algum eventual rebote nessas empresas que caíram muito no mês passado. Entendi que nesse novo momento você realocou as posições de algumas ações nessa carteira, mas tem alguma novidade interessante? Para o mês de março eu resolvi trocar uma Big Tech por outra. Eu tirei as ações da Microsoft e coloquei as ações da Meta. De novo, né, foram duas ações que sofreram muito no mês de fevereiro, mas me parece que neste momento atual os investidores estão mais dispostos a correr o risco de Meta do que Microsoft. Então, mas inclusive eu mantive um peso pequeno nessas ações, né, 5% para as ações de Meta. Eu não tenho uma grande expectativa, mas se a gente tiver uma retomada, eu acredito que ela deve vir primeiro nas ações de Meta do que de Microsoft. Você conferiu as principais recomendações em ações internacionais para o mês de março. Para conferir o relatório completo e todas as recomendações, é só clicar no link da descrição, totalmente de graça para você.